Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Felipe Nascimento, este é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nesta terça-feira. Hoje é dia 9 de agosto. A gente começa essa edição falando da expectativa do mercado sobre os dados da inflação, que devem sair daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã. O índice de julho deve apresentar a primeira deflação em 26 meses e mostrar a maior contração desde a criação do Plano Real. Segundo os economistas, o IPCA deve recuar entre 0,3% e 0,8%. E a base para essa queda na inflação é certamente o preço dos combustíveis e também da energia elétrica. A redução do ICMS teve um papel fundamental nessas quedas. Os combustíveis ficaram cerca de 14% mais baratos nos últimos meses, de acordo com uma pesquisa da Ticket-Log. Além disso, o preço internacional do petróleo também está em queda e o repasse tem sido feito nas refinarias. Por outro lado, a alimentação e os serviços ainda devem continuar sendo os principais vilões da inflação agora no mês de julho. Os dados completos a gente traz daqui a pouco, assim que eles forem divulgados pelo IBGE, às 9 horas da manhã. A Isabela Tacá, que está aqui comigo, tem mais informações sobre a agenda dessa terça-feira. Bom dia, Isa, ótima terça para você. Muito bom dia para você, Felipe. Ótima terça a todos. Bom, e agora cedo, então, saiu a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central. O documento mostra que os argumentos que a autoridade monetária levou em consideração para elevar os juros em 0,5 ponto percentual na semana passada e a porta ali que deixou aberta para uma nova elevação de menor magnitude. Alguns destaques da ata, então. No cenário doméstico, o comitê avalia que políticas temporárias de apoio à renda devem trazer estímulo à demanda agregada e que o prolongamento de tais políticas pode elevar os prêmios de risco do país e as expectativas de inflação à medida que pressionam a demanda agregada e pioram a trajetória fiscal. O Copom também ressaltou que o ciclo de aperto monetário corrente foi bastante intenso e tempestivo e que, devido às defasagens longas e variáveis da política monetária, ainda não se observa grande parte do efeito contracionista esperado, bem como seu impacto sobre a inflação corrente e que, dada a persistência dos choques recentes, o comitê seguirá vigilante e vai avaliar se somente a perspectiva de manutenção da taxa básica de juros por um período ali suficientemente longo vai assegurar tal convergência. É isso aí. E a Bolsa acabou acompanhando esse otimismo aí com os dados da inflação, também com a possibilidade do Banco Central já ter terminado, né, esse ciclo de aperto monetário. O Ibovespa engatou a quinta alta consecutiva, subiu 1,81% e chegou aos 108 mil pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do Ibovespa, aqui no nosso Profit da Nelógica, mostrando esta quinta alta consecutiva, né? Terceira, aqui ó, 1, 2, 3 altas consecutivas no Ibov, na verdade. Teve essa queda aqui de 0,5 ponto percentual, 0,5% ao longo aí da última semana. E aí a gente vê que agora em agosto, na verdade foi 5 altas aqui, ó. Esse gráfico aqui tá... Vamos por agosto aqui, ó, pra gente ver. 1, 2, 3, 4, 5. Aí sim. 5 altas consecutivas. Essa última aqui de 1,81%. Chegamos a tocar aqui os 108.489 pontos, quase na máxima intradiária. O Ibovespa fechou aos 108.402 pontos. E aí a gente percebe, né, nessa alta da Bolsa, principalmente também puxado pelo fluxo estrangeiro que está chegando no Brasil. Os últimos dados mostram aí que o estrangeiro está voltando para a Bolsa, está voltando a fazer os seus investimentos aqui no Ibovespa. A gente dá uma olhada nas empresas que tiveram melhor desempenho ontem, Redditor, Sul América, principalmente aí com dados, né, da ANS falando sobre adesão aos planos de saúde. Isso aí acabou animando o setor, também com os dados operacionais da Azul, mostrando crescimento da operação da Azul e também mais reservas por assentos, isso a gente vê. Também Banco do Brasil Seguridade, né, BB Seguridade subindo depois de bons resultados, Petrobras ainda nessa base aí de crescimento dos dividendos, Petri 4 subiu 5%,
Banco do Brasil, além disso, né, além de falar de petróleo, né, mesmo com o petróleo caindo, a gente vai falar daqui a pouquinho, o Petrobras sobe com essa perspectiva de dividendos, mas não é só isso. Ontem saiu a pesquisa FSB-BTG falando sobre uma aproximação do presidente Jair Bolsonaro em relação ao ex-presidente Lula na pesquisa, e aí algumas estatais tiveram aí esse bom desempenho. A gente vê Banco do Brasil subindo 3,15% e a Petrobras subindo também. Por outro lado, a gente vê as empresas mais sensíveis ao dólar, né, JBS, também ligadas ao minério de ferro, que acabaram caindo nesta segunda-feira. Principalmente, né, empresas ligadas à exportação, as exportadoras acabaram tendo um desempenho pior aí justamente por conta dessa percepção de queda no dólar. O dólar que ontem fechou bastante baixo, né, mais de 1% de queda. Então a gente vê esse impacto aí na Bolsa de Valores. E aí, né, temos várias empresas com bom desempenho, a temporada de resultados ajudando, também essa questão da pesquisa eleitoral, vários dados mais domésticos, né, acabam ajudando, e também essa percepção, né, de que o Banco Central pode ter chegado aí ao fim do aperto monetário, trazendo, né, esse maior apetite ao risco, tirando um pouco os olhares para a renda fixa, tirando um pouco os olhares dos títulos de renda fixa, trazendo o investidor mais para esse ambiente de risco, aguçando um pouco mais o apetite do investidor ao risco. Então, a gente vê aí a Bolsa subindo, né, pelo 5º pregão consecutivo, e a pergunta que fica é: será que a gente vai ter o 6º pregão consecutivo de alta? Se depender do fluxo estrangeiro que a gente está vendo nos últimos dias, possivelmente teremos mais um ralizinho aí de alta nesta terça-feira, Isa. Bom, agora a gente fala do petróleo, que cai nesta terça-feira, se aproximando aí das mínimas da última semana. O movimento de baixa acontece com o mais recente progresso nas negociações da União Europeia para reviver o acordo nuclear de 2015 com o Irã. Ele permitiria que Teherã aumentasse as exportações em um curto período de tempo. A decisão final, no entanto, precisa da aprovação dos Estados Unidos e também do Irã, e deve acontecer em poucas semanas. O Brent está sendo negociado perto dos $96 do barril e o WTI já na casa dos $89. Falando em petróleo, o presidente Jair Bolsonaro disse que não é necessário uma mudança na política de preços da Petrobras para combater a alta nos valores dos combustíveis. Ele disse que pediu para o presidente da estatal, Caio Paes de Andrade, estudar a política de paridade internacional assim que ele assumiu, para ver o que é que poderia ser feito com essa política. E que com algumas mudanças internas dentro ali da Petrobras, feitas pelo novo presidente, já foi possível reduzir o preço dos combustíveis nas refinarias. O presidente Jair Bolsonaro ressaltou que não precisa fazer nenhum tipo de mudança no PPI, e que para manter as reduções já está combinado, inclusive com a área econômica, a manutenção de isenções tributárias para o ano que vem, para 2023, isso, obviamente, caso o presidente Jair Bolsonaro seja reeleito. Bom, e o Itaú divulgou os números do segundo trimestre com lucro líquido de 7,6 bilhões de reais, um crescimento de 17% na comparação com o mesmo período do ano passado. A margem financeira cresceu 20%, segundo o Itaú. O aumento do volume de crédito foi a principal alavanca ali para o crescimento da margem. O indicador também foi beneficiado pela continuada mudança de mix de produtos, com maior crescimento relativo de produtos com melhores spreads com o cartão financiado e também crediário. A carteira de crédito do banco cresceu 19% no ano contra ano ali. Os bons números levaram o Itaú a anunciar o pagamento de juros sobre capital próprio no valor de 30 centavos por ação. O pagamento será feito em 30 de agosto com data ex no dia 18. Pois é, com o resultado do Itaú, os investidores já conheceram os números dos maiores bancos privados do Brasil. E o lucro dessas instituições chegou a 18,8 bilhões de reais nesse segundo trimestre. Isso representa uma alta de 10,4% na comparação anual. E aí, no primeiro semestre do ano, o resultado combinado de Itaú Unibanco, Bradesco e Santander Brasil avançou 9,1%, chegando aí, 37 bilhões de reais. A temporada foi de resultados fortes,
sustentados pelas margens dos empréstimos e também pela prestação de serviços. Os grandes destaques foram o crédito pessoal e o cartão de crédito, que trouxeram aí resultados aos bancos em duas frentes: margens com crédito e prestação de serviços. Outras linhas, como financiamento imobiliário, tiveram desaceleração, mas acabaram mantendo aí o crescimento. E aí, vamos trazer aqui o desempenho do setor de bancos aqui no mapa para a gente dar uma olhadinha aqui como é que ficou esse setor, como que esse setor está desempenhando aqui, ó. Vou pegar essa lista, setor bancário, e olha só, no último dia a gente vê que Banco do Brasil, nessa segunda-feira, teve um crescimento de 3,15%, Santander 1,37%, o BPAC 3, né, que é o Pactual, que inclusive divulgou o resultado, a Isabela vai trazer daqui a pouquinho. Itaú subiu 1,24% e apenas o Banco Pan caiu aqui. O Banco Pan que também divulgou resultados. O Bradesco subiu 0,32%. Aí eu quero trazer na variação do ano, né, na variação anual aqui, como que está esse desempenho dos bancos, né? O Banco Inter, que já não está mais listado aqui na Bolsa Brasileira, já foi lá para os Estados Unidos, ele teve essa movimentação aqui, mas a gente pode até descartar essa movimentação, porque ele já está listado em outro local, já tem outro tipo de estrutura. Mesmo assim, ainda tem, né, essa variação anual, caiu bastante o Banco Inter, principalmente pressionado aí pelas fintechs. Mas olhando para os grandes bancos, para os bancões, digamos assim, o Banco do Brasil cresceu 41,8% neste ano de 2022, o Itaú cresceu 21,13% e o Bradesco um crescimento menos expressivo com 7,93%. Se a gente olhar para Santander, então, 1,74% as ações, olhando para as ações Unities do Santander. Então a gente vê que o setor bancário, ele está ali um pouco mais resiliente, está mostrando que sabe navegar em meio à crise aí. A gente teve todo aquele rally no começo do ano, né? O rally das commodities, o investidor estrangeiro chegando no Brasil, olhando para o setor bancário, porém com a elevação de juros, aumento na inadimplência, aumento do desemprego, isso acabou pressionando um pouco os resultados dos bancos. Mesmo assim, eles tendo que fazer ali aquela provisão para crédito duvidoso, aumentando um pouco as suas provisões, colocando um pouco de dinheiro por causa da inadimplência, separando ali um pouco de dinheiro para poder recompor essa inadimplência, mas mesmo assim navegaram bem ali por meio de todo esse cenário mais incerto na economia e agora começaram novamente a colher os frutos, lucros bastante fortes na casa de bilhões de reais, como a gente trouxe do Bradesco, como a gente trouxe hoje do Banco Itaú. Então este é o panorama do setor bancário agora, neste ano de 2022, com grande folga ali, o mais destacado, o Banco do Brasil, com 41,85% de alta, Isa. E ainda sobre os resultados ali, sobre bancos também, o BTG Pactual divulgou seus números agora cedo. O banco registrou lucro de 2,2 bilhões de reais no segundo trimestre, uma alta de 27% na comparação anual. As receitas chegaram a 4,5 bilhões de reais. Só as receitas no segmento de alta renda foram 621 milhões, o que mostra aí uma alta de 65% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o BTG, foi o segundo trimestre consecutivo que a empresa entregou o melhor resultado da história, com recorde de receita e lucro líquido. Vamos aos destaques internacionais. O ministro das Relações Exteriores de Taiwan disse hoje que a China está usando os exercícios militares que lançou em protesto contra a visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, como um plano de ação para se preparar para uma invasão da ilha. Em coletiva de imprensa em Taipei, ele não ofereceu nenhum cronograma para a possível invasão de Taiwan, reivindicada pela China, parte do seu território. O chanceler afirmou que Taiwan não seria intimidada, mesmo que os exercícios continuassem, com a China muitas vezes ultrapassando a linha mediana não oficial do Estreito de Taiwan, aquela linha imaginária que fica entre a ilha e a China. Tais medidas ameaçaram a segurança regional e forneceram uma imagem clara das ambições geoestratégicas da China além de Taiwan, disse o chanceler, pedindo inclusive maior apoio internacional. Uma autoridade do Pentágono disse ontem que Washington mantém sua avaliação de que a China não vai tentar invadir Taiwan,
pelo menos nos próximos 2 anos. Bom, e o acordo dos países da União Europeia para reduzir o consumo de gás russo no bloco entra em vigor a partir de hoje. A medida acordada no fim de julho pelos 27 países que fazem parte do bloco foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial do Bloco Europeu. O acordo, que mira o inverno europeu, não é vinculante, ou seja, não obriga os governos europeus a reduzirem o gás, mas sugere que todos façam o máximo de economia possível. Dadas as drásticas reduções nas entregas de gás russo, o texto prevê que cada Estado-membro faça todo o possível para reduzir seu consumo em pelo menos 15% entre 1º de agosto de 2022 e 31 de março de 2023. Em caso de grave risco de penúria, o mecanismo vai tornar obrigatória essa redução, mas o objetivo será adaptado às realidades de cada país por meio de uma série de isenções. Uma redução no consumo europeu agora deve ajudar os estados a acelerarem o reabastecimento de suas reservas de gás antes do inverno. Nos 27 estados ali, a Hungria foi o único que votou contra o plano em julho, descrito como inaplicável e prejudicial pelo ministro das Relações Exteriores do país. Até o ano passado, cerca de 40% das importações de gás da União Europeia vinham da Rússia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, exortou os Estados-membros a prepararem-se para o pior cenário, que seria o da cessação ali das entregas de gás pela Rússia. Os Estados Unidos anunciaram um pacote de 4,5 bilhões de dólares para ajudar o governo da Ucrânia a aliviar o déficit orçamentário causado pela guerra com a Rússia. O fundo é fornecido pelos Estados Unidos por meio da Agência para o Desenvolvimento Internacional. De acordo com o comunicado da agência, a ajuda inclui assistência social e financeira aos ucranianos empurrados para a pobreza desde o início da guerra, crianças com deficiência e pessoas deslocadas pelo conflito. Com o valor do pacote anunciado, a ajuda orçamentária direta dos Estados Unidos ao governo ucraniano já soma 8,5 bilhões de dólares. Segundo a agência, os recursos vão permitir à Ucrânia exercer funções como a manutenção do abastecimento de gás e eletricidade a hospitais, escolas e outras infraestruturas críticas, além de suprimentos humanitários e pagamento de salários. Agora a gente fala dos Estados Unidos porque o ex-presidente Donald Trump disse que sua residência em Mar-a-Lago, ali em Palm Beach, na Flórida, foi alvo de uma operação do FBI. Trump não disse por que a operação aconteceu. A residência dele está atualmente sitiada, invadida e ocupada por um grande grupo de agentes do FBI. Eles até arrombaram meu cofre, disse Donald Trump. O Departamento de Justiça se recusou a comentar sobre essa operação. O escritório de campo do FBI em Miami não respondeu a um pedido de comentário. A investigação ocorre depois que a Administração Nacional de Arquivos e Registros dos Estados Unidos notificou o Congresso em fevereiro de que havia recuperado cerca de 15 caixas de documentos da Casa Branca da casa de Trump na Flórida, algumas das quais com material sigiloso. O Comitê de Supervisão da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, na época, anunciou que estava expandindo uma investigação ali sobre as ações de Trump e pediu ao arquivo ali, os arquivos que entregassem essas informações adicionais. Trump já confirmou que havia concordado em devolver certos registros ao arquivo, chamando de um processo comum e rotineiro. Você está acompanhando aqui o nosso Morning News ao vivo, direto no nosso canal do YouTube, também no portal bmcnews.com.br e no Profit da Nelógica. Você já nos segue em todos os nossos canais de comunicação? Então eu te convido a entrar na nossa lista de transmissão do Telegram. Muita notícia, muita informação em tempo real para você ficar bem informado com tudo que acontece no mercado financeiro. Mais de 4.000 pessoas já recebem as notícias direto pelo Telegram, no celular ou no computador. Então se junte a elas e receba também as notícias exclusivas da BMC News. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela agora e se inscreva no nosso Telegram. Ou então, vai no aplicativo, procura a BMC News e faça a sua inscrição. Lembrando, obviamente, toda essa transmissão feita pelo Telegram é de graça para você ficar muito bem informado. Agora são 8 horas e 52 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o André Roncaglia, professor de economia da Unifesp,
sobre a ata do Copom e também os dados da inflação que saem daqui 8 minutos. É daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo comercial. Fique com a gente. PMC News. Informação que gera valor. Nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Seja muito bem-vindo de volta a 8 horas e 55 minutos. Estamos ao vivo aqui no nosso Morning News, trazendo os principais destaques, as principais notícias para você ficar muito bem informado ao longo dessa terça-feira e, claro, fazer bons negócios ao longo do dia. Eu quero continuar um pouco conversando com vocês a respeito da ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que foi divulgada agora cedo. A gente já trouxe um pouquinho da prévia aí, falando sobre a magnitude do aperto, falando sobre possível aperto menor nas próximas reuniões, também trazendo a visão sobre toda essa questão, né, de inflação que está bastante latente aqui nessa ata. E aí tem uma outra questão, um outro ponto que eu quero destacar, referente a emprego. Na ata do Copom, eles falaram bastante sobre essa questão aqui do emprego e renda. Eu quero só trazer um destaque aqui, que no cenário doméstico, o comitê avalia que políticas temporárias de apoio à renda devem trazer estímulo à demanda agregada e o prolongamento dessas políticas pode elevar os prêmios de risco do país e também as expectativas de inflação, na medida em que pressionam a demanda agregada e pioram a trajetória fiscal. O Comitê de Política Monetária reitera que há vários canais pelos quais a política fiscal pode afetar a inflação, incluindo seu efeito sobre a atividade, preços de ativos e também expectativa de inflação. E aí o comitê acaba ponderando que a possibilidade de que medidas fiscais de estímulo à demanda se tornem permanentes acentua os riscos de alta para o cenário inflacionário. Por outro lado, nota que o aumento do risco de desaceleração da economia global também acentua os riscos de baixa. Aí, mais um trecho aqui da ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Esse comitê se reuniu na semana passada, fez a elevação de 0,5 ponto percentual, chegando aí a 13,75% a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic. Essa foi a última, né? A última decisão do Banco Central que trouxe na ata desta terça-feira. Agora, 8 horas e 57 minutos, eu vou trazer o André Roncaglia, que é professor de economia da Unifesp, para repercutirmos um pouco sobre essa ata do Copom e todo esse ambiente econômico que estamos vivendo neste momento. Professor André, seja muito bem-vindo aqui ao Morning News, um prazer falar contigo. Bom dia, é um prazer estar aqui para conversar com vocês. André, a gente estava olhando aqui essa ata do Copom e com um olho na ata, o outro olho daqui a pouquinho saindo os dados do IPCA. E um assunto que está bastante forte, né, é a questão da inflação. Por um lado, a inflação bastante pressionada, muito dos preços elevados, principalmente alimentação, né, e um pouco caindo os preços de transporte e energia elétrica, principalmente por conta dos últimos ajustes feitos via PEC, via decreto, via até mesmo queda do petróleo no cenário internacional. Eu queria saber a sua visão sobre a questão inflacionária, sobre essa visão que o Banco Central trouxe sobre essa pressão inflacionária aqui no Brasil e como que você avalia, né, essa situação, quais os impactos que isso está trazendo e como desvencilhar, né, de todo esse impacto inflacionário que estamos passando nesse momento.
Maravilha, Felipe. Olha, o Banco Central ele tem um único instrumento, que é a taxa de juros, né? Então ele utiliza esse instrumento para cumprir o mandato dele, que é prioritariamente fazer com que a inflação convirja ao que eles chamam no horizonte relevante da política monetária até a meta que foi estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. Então, dito isso, o Banco Central ele tem, em face de pressões sobre a inflação, ele tem que decidir, né, no caso, se ele deve ou não subir a taxa de juros. Na minha visão, a elevação da taxa de juros do Banco Central vem se mostrando efetiva, no sentido de conter a atividade econômica. A gente ainda não percebeu esses efeitos, porque vamos dizer, o curso dos efeitos da política monetária demora muitos meses para poder se fazer sentir, e então a gente ainda não percebeu, mas o mercado já está prevendo para 2023 uma desaceleração bastante intensa da atividade econômica. Da última vez que eu vim aqui conversar com vocês, eu havia previsto um PIB bem menor, de 0,5%, porque o governo ainda não havia iniciado todo esse processo de ampliação da atividade fiscal, principalmente com os auxílios e uma série de outras expansões fiscais que não estavam previstas. O resultado disso, inevitavelmente, vai ser estimular a demanda agregada. Então a gente vê, em 2020, o governo fez aí um esforço de cerca de 5% sobre a atividade econômica, 4%, 5% do PIB, e a gente deixou de cair, né, cerca de 4%, 5%. Agora o governo está fazendo um esforço de 2% sobre a atividade econômica, cerca de 2% do PIB, e esse efeito vai ser basicamente, então, a economia crescer próximo aí dos 2% que estão sendo previstos. O problema é o ano que vem. Então, nesse ano, o Banco Central efetivamente vai conseguir segurar a inflação, não tanto, eu acho, que por conta do efeito do juro, que apesar de afetar a atividade econômica, afeta mais no médio e longo prazo, mas por conta da atividade do governo de reduzir impostos. Então a gente já está vendo o preço, como você mesmo citou, de preços administrados, com deflação, ou seria uma desinflação, né, uma queda, ou seja, uma variação negativa. Então isso gera esse efeito momentâneo, então estabiliza as expectativas, as pessoas olham para o futuro de uma maneira um pouco mais tranquila, mas não remove os problemas que estão sendo criados pela forma como o governo está conduzindo a política econômica. E aí, nesse sentido, o Banco Central já alerta na ata. Se não houver um arranjo fiscal que seja crível, que não seja sujeito a tantas, vamos dizer, despesas extraordinárias, dependendo de receitas extraordinárias que não são recorrentes, o Banco Central inevitavelmente vai ter que cumprir o seu mandato, que é elevar a taxa de juros. Na minha visão, o Banco Central se apressa em subir a taxa de juros. A gente já está em patamares mais elevados, já somos a maior taxa de juros dentre, né, as grandes economias do mundo. E, na minha visão, em face de um contexto externo ainda bastante atribulado, com recessão na Europa, Estados Unidos tentando se organizar para manter um crescimento razoável, a gente não sabe o que vai acontecer com a taxa de juros brasileira se efetivamente esse choque de juros que a gente está vendo no mundo afora se concretizar. E, inevitavelmente, a gente sabe, o Brasil sendo um país periférico, quando os juros sobem muito lá fora, a gente inevitavelmente tem desvalorização do câmbio aqui, o que pressiona a inflação e pode provocar o Banco Central a subir ainda mais a taxa de juros. Uhum. Professor, eu estava dando uma olhada aqui, o IBGE acabou de divulgar, né, o IPCA agora para o mês de julho, com uma deflação de 0,68%, queda de 0,68%. Lembrando que no último mês, né, em junho, teve um acréscimo de 0,67%. No acumulado agora do ano, 10,07%. O resultado veio até um pouquinho, né, ligeiramente melhor do que se esperava. Se esperava aí uma deflação de 0,66%. Né? Lógico que daqui a pouco a gente vai abrir os dados para olhar melhor ali, ponto a ponto, linha a linha, da onde que veio, né, toda essa deflação, mas já era um resultado ali esperado, né? Já era um resultado que se estava prevendo, principalmente por conta desse choque nos preços administrados, né? E justamente como a gente estava falando, alimentação pressionando mais para cima, né? Eu queria entender um pouquinho mais sobre essa questão, né? A gente vê
essa deflação, a maior deflação desde lá 2020, né? Desde 2020, quando a gente teve todo aquele choque por conta ali do Covid-19. Quando a gente olha para toda essa inflação e para o acumulado anual e também para as perspectivas, né, que a gente vê Boletim Focus reduzindo semana após semana essa percepção da inflação agora para este ano. O que a gente pode esperar do Banco Central? Você estava falando que o Banco Central leva muito em consideração, porque o mandato dele tem que fazer buscar convergir para a meta, né? E tem muita gente falando que a elevação foi demais, está indo mais acima do que o necessário, assim como a redução da taxa de juros foi além do que era necessário quando chegou lá nos 2%. Você tem essa percepção, professor, de que, de repente, o Banco Central poderia ser um pouco menos firme nesse aperto monetário? Você acha que, mesmo com essa situação aí de chegar a quase 13,75%, 14%, e não conseguir, obviamente, convergir para a inflação, para a meta, o Banco Central deveria ser um pouco menos firme ali, porque a taxa de juros acaba não fazendo efeito em alguns itens ali que compõem, né, essa cesta da inflação. Como que está a sua visão para isso, professor, para esse aperto monetário, para a gente chegar no juro de 14%? Bom, Felipe, você deu uma aula aqui, então eu concordo plenamente com você. Eu acho que o Banco Central, acho que a firmeza, ela não necessariamente vem com um ato de rigidez. A firmeza pode vir com um ato de confiança naquilo que está acontecendo na economia. Então eu vou pegar a sua própria fala e para exemplificar o que eu estou falando. O que causou essa redução, essa variação negativa de preços, não foi a taxa de juros. Foi a redução dos impostos. Ou seja, o Banco Central está subindo a taxa de juros quando o governo está sinalizando claramente que a redução dos impostos está trazendo a inflação para baixo. Novamente, não significa que isso vá se manter, e eu acho que não vai se manter, porque você reduz uma vez imposto, e inflação é taxa de variação. Então você reduzir o nível dos preços, isso vai afetar os índices de preço de uma primeira vez. Mas não vai continuar afetando ao longo do tempo. Então, o Banco Central, em face desses números, já havia indicações claras de que a inflação cairia. Ele poderia ter sido firme na sua comunicação, em dizer, olha, existem mudanças ocorrendo no ponto de vista fiscal, tributário, redução. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. E eu friso, Felipe, porque se houver aumento de taxa de juros lá fora e fuga de capitais daqui, o Banco Central vai ter que subir de novo a taxa de juros. Ou seja, agora era o momento de ele ter sido firme na cautela, de observar aquilo que está acontecendo. Não me convenceu o balanço de riscos que eles apresentaram, porque eu acho que o balanço de riscos do lado recessivo é muito grande, é muito importante, e eu acho que eles deram, né, uma ênfase muito forte à trajetória da inflação baseada no que eles estavam prevendo antes dessa queda dos impostos. Ou seja, a atividade do Banco Central de também olhar aquilo que está acontecendo na atividade econômica, nível de renda, mesmo a qualidade do mercado de trabalho, né? Nosso mercado de trabalho está deteriorando de maneira muito acelerada. São contratos intermitentes, temporários, que não garantem a qualidade e produtividade que a economia precisa. Então, sim, eu concordo com você. O Banco Central, eu acho que acabou sendo muito rígido dentro da sua regra, e ele poderia ter feito algo, não tanto quanto o Banco Central americano fez, de esperar demais para começar a subir as taxas de juros, mas acho que nesse momento ele poderia ter exercido um pouco mais de temperança, um pouquinho mais de cautela para observar aquilo que vai acontecer principalmente nos próximos 45 dias com a economia mundial e particularmente a economia brasileira. E um último ponto, indo na direção também do que você colocou, quando a gente olha os preços internacionais de combustíveis e de alimentos, a gente já vê uma despressurização. Já existe, quando a gente olha para os mercados futuros, uma indicação de queda de preços em vários alimentos. Isso é resultado de uma certa normalização das cadeias internacionais de produção, é uma certa normalização das próprias atividades de exportação da Ucrânia e da Rússia
A Rússia ela está com uma dificuldade de importar bens, mas ela está exportando bens como nunca. Ela está com resultados da balança comercial e conta corrente do balanço de pagamentos fantásticos, porque as sanções, como a gente já sabe, elas tendem a não funcionar da maneira pretendida. Elas servem muito para ilustrar e marcar posicionamento, mas elas não têm um efeito econômico como desejado. Tá? Isso é historicamente já registrado, estudado. Então eu acho que em face desse balanço de riscos, principalmente no fronte externo, o Banco Central poderia ter exercido um pouquinho mais de cautela e esperado um pouco mais. Professor, o ministro Paulo Guedes tem falado muito em relação a esse risco fiscal em que os economistas estão com muito temor, né? Ele diz que que tem superávit primário, que não tem risco fiscal, que não precisa temer essas especulações. Bolsonaro fala, inclusive, que vai manter isenções fiscais no ano que vem. Qual seria o risco fiscal realmente? E por que Paulo Guedes fala tão tranquilamente, né, em relação a esse superávit primário, que essas contas extras, como esse auxílio, esse aumento do auxílio emergencial, não iria afetar aí esse risco fiscal? Bom, Isabela, ele é ministro da Economia, então ele precisa sempre, né, oferecer uma visão otimista sobre a economia e tentar indicar que aquilo que ele está fazendo está dando certo. Então isso é esperado de praticamente todo ministro da Economia. O problema da fala dele é que este resultado que está sendo bom no momento, ele é produzido por causas que não são, primeiro, boas, porque esse resultado é causado pela inflação, e por uma atividade econômica muito associada a serviços, né? Serviços demoraram mais para voltar depois da pandemia, então conforme voltam os serviços, eles vão estimulando a arrecadação, e a combinação de inflação com serviços, que por sua vez também vai ter uma inflação pressionada, geram esse resultado fiscal momentâneo. Tá? Então, isso certamente é algo que ele pode usar para dizer que está tudo dando certo e que não vai ter risco fiscal. Mas, como vocês sabem muito bem aqui, todo mundo que trabalha com o mercado financeiro sabe que o mercado financeiro olha lá na frente. Ele olha se esse resultado vai se manter no tempo, se ele tem fundamentos, se ele tem sustentabilidade. E o que a gente está observando em face da maneira como esse resultado está sendo produzido é que dificilmente ele vai se manter. Por 2 pontos. Primeiro, conforme o Banco Central sobe a taxa de juros e ao longo do tempo a inflação cai, a tendência é que esse espaço, esse efeito positivo da inflação vai sendo reduzido. Segundo, a gente vai ter a pressão que está vindo da conta de juros da dívida pública. Já os últimos dados mostram que o governo vai ter que gastar 500 bilhões de reais nos próximos 12 meses apenas com juros da dívida. E isso inevitavelmente vai afetar o resultado e a própria dinâmica e trajetória da dívida pública. Além disso, a gente tem essas desonerações e essa redução do teto do ICMS, né, zeragem de IPI, que vai ter um efeito ao longo do tempo, não apenas sobre as contas federais da União, mas também sobre as contas estaduais, principalmente estados e municípios, mas particularmente estados. Então isso tudo gera uma salada que agora parece bonita, mas o mercado financeiro que conhece e acompanha sabe que no médio prazo isso vai precisar de alguma correção. E o Paulo Guedes não está oferecendo nenhuma correção. A correção que começou a se discutir agora, e saiu ontem, na verdade saiu hoje de manhã, é que o governo já está pensando em um outro marco fiscal que considere a evolução da dívida pública, de maneira a relaxar, né, a tornar um pouco mais flexível o teto de gastos. Isso é uma sinalização de que o governo está com dificuldade de manter as contas públicas dentro ali do que se chama o marco do teto de gastos, a despeito de se concordar ou não com o teto de gastos. Mas ele está com dificuldade de manter em face da pressão da sociedade, da pressão da própria conjuntura econômica por mais gastos do governo. Né? Isso é indiscutível. O efeito é que a gente não sabe se vai ser positivo do ponto de vista da desigualdade, da distribuição, por 2 motivos. Primeiro, a gente está reduzindo impostos estaduais sobre consumo, o que em si é positivo, eu não acho que é negativo, porque facilita o acesso da população a muitas coisas, mas a gente também não atualizou a tabela do imposto de renda. Isso significa que tem gente que não deveria estar pagando imposto de renda por ter renda muito baixa e está tendo que pagar imposto de renda. E isso é um tiro no pé, porque as pessoas que consomem. Você acaba tirando um pouco a capacidade da economia,
de produzir demanda agregada, o que vai ser importante para sustentar o crescimento no médio prazo, e também é importante para a arrecadação do governo. Então, em face disso, a maneira como esse resultado está sendo construído é muito questionável. Professor, você comentou essa questão aí do teto de gastos. A gente tem visto muita discussão nesse ambiente eleitoral sobre o teto de gastos. Praticamente os dois mais bem colocados ali, tanto o ex-presidente Lula quanto o presidente Jair Bolsonaro, falando dessa revisão do teto, até mesmo com essa... Acho que perdemos o sinal. Ah, não, voltou. Os dois buscando ali algum tipo de saída para tentar colocar mais gastos ali para o governo conseguir fazer. A gente está, sim, nesse ano eleitoral, muita disputa, muito debate, muita promessa, inclusive, sobre auxílios, sobre a necessidade de olhar para as pessoas que têm mais dificuldade, e isso, obviamente, é legítimo, mas a minha pergunta é, olhando para o ano que vem, 2024, como que ficaria a economia brasileira nessa perspectiva? Porque a gente viu que o Banco Central já olha aquele horizonte relevante dele lá para 2024, sem conseguir trazer a inflação para a meta nesse ano, nem no ano que vem. Então já ficou para 2024. Com um juro mais alto, a gente vê resultado de banco, aumento de inadimplência, a gente vê pessoas desempregadas, tabela do imposto de renda, enfim, toda essa conjuntura que a gente está vivendo agora em 2022, independentemente... Acho que agora perdemos o professor André Roncaglia. A gente vai tentar conectar novamente com ele assim que... Ah, voltou. Só para resumir então, professor, a gente estava falando sobre todo esse cenário, né? Estamos em ano eleitoral, olhando mais para frente, independentemente de quem ganhar, a situação econômica do país vai estar mais complexa, vai estar mais desafiadora, e aí colocar promessas, né, em execução vai ficar mais difícil? Eu acho que a gente não tem como escapar de lidar com as demandas da sociedade, principalmente das classes menos favorecidas. A pandemia foi um baque que vai ter persistência no tempo. A gente tem desigualdade na área da saúde, desigualdade na área da educação, a gente tem uma série, milhares de obras paradas. O Brasil ele está literalmente com a sua infraestrutura paralisada em franca deterioração. Então essas são demandas que não vai ter como a gente escapar de atender. Não tem como. A questão é saber em que medida a gente vai conseguir equacionar isso do ponto de vista fiscal. As promessas que estão sendo feitas por ambos os candidatos que estão na liderança, elas resultam não da ideia deles, né, ou da projeção da própria campanha. Elas resultam das ruas. As ruas estão clamando por preços menores de alimentos, por preços menores de energia, combustíveis, por mais renda, por empregos de melhor qualidade. Ontem, o Valor Econômico noticiou que a gente tem 5 milhões de pessoas que são super qualificadas para os empregos que elas ocupam. Em outras palavras, a economia brasileira não está criando empregos em qualidade e em quantidade adequadas para atender ao próprio investimento em educação, em capital humano que os indivíduos estão fazendo. Isso significa menor produtividade, isso significa menor capacidade de arrecadação do governo, e isso significa, no fim, problemas fiscais, porque o governo vai ter dificuldade de manter as suas contas em dia, equilibradas, se ele tiver que atender a esse conjunto de pessoas que aumenta diariamente, né, nas filas, tanto dos supermercados em busca de pé de galinha e outros alimentos inferiores, porque elas não têm renda. Então não tem como escapar disso. Tem espaço para fazer? Tem. Eu quero frisar que no início deste ano, e principalmente a partir da pandemia, as estimativas de que a dívida bruta iria bater 100% do PIB. Ela está francamente em queda. A gente está hoje em 78% do PIB, a despeito de se acreditar que a gente chegaria a 90% do PIB ainda esse ano. Então isso oferece para a gente um espaço fiscal. Eu acho que o governo está acertadamente tentando rever esse teto de gastos, que na minha visão nunca foi efetivo. Quando ele passou a ser efetivo, o governo começou a contorná-lo. E ao colocar a dívida como um elemento, né, indicativo da estabilidade, abre espaço para o governo atender essas necessidades da população. Dito isso, os dois candidatos precisam deixar muito claro, né, o que eles vão fazer a partir de 2023
para que a gente consiga sentar na mesa com os principais setores da sociedade e organizar, né, o que vai ser essa equação fiscal. Agora, espaço tem. O problema é que a gente precisa substituir essa ficção, que é o teto de gastos, por um arranjo fiscal que envolva essas demandas. Porque a gente não pode esquecer, Felipe e Isabela, que o mercado financeiro, se ele tiver clareza de como as coisas vão funcionar, ele não vai vetar a atuação do presidente da República. O problema é que a gente precisa ter essa clareza. E hoje, infelizmente, com o atual presidente, essa clareza não está posta. A gente está fazendo puxadinho após puxadinho do ponto de vista fiscal, na tentativa de erguer a popularidade do presidente, sem os resultados pretendidos, do ponto de vista econômico. Então a gente gera esse resultado, que é um pouco uma certa euforia no curto prazo, mas a gente sabe que daqui a pouco a gente vai ter que rever isso. E para quem não acredita em mim, pegue a frase do próprio presidente da República quando ele disse: a gente não pode entregar o tanque cheio. Em outras palavras, ele está aceitando que ele perdeu as eleições e ele está fazendo de tudo para dificultar para o próximo governo. A questão é, e se ele ganhar as eleições? Como é que ele vai lidar com esse problema que ele mesmo criou? Ele vai resolver o problema das pessoas mais necessitadas? Ou ele vai dizer, não, eu fiz aquilo, foi o que deu naquele momento, como ele agiu durante a pandemia? Ou ele vai ter realmente sensibilidade para incorporar de maneira permanente as pessoas pobres no orçamento, até que elas consigam andar com as próprias pernas, consigam ir para o mercado de trabalho em condições adequadas de sobrevivência, de trabalho digno? Então não me parece que isso está colocado. E aí, na minha visão, a reação do mercado financeiro é certamente de maior incerteza, né? Uma percepção de maior incerteza. Então, eu acho que é preciso ter cada vez mais clareza em qual vai ser essa equação fiscal no pós-eleição. Professor, eu estava vendo uma informação aqui, nosso comentarista, professor Alexandre Cabral, também dizendo... Eu acho que meu microfone deu problema. Deu problema? Ah, puxa vida, que pena. Bom, o professor, eu só queria, então, já que deu um probleminha no microfone dela, eu queria agradecer, então, sua participação aqui com a gente no nosso Morning News. E obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, obrigado pelo seu tempo e pelas respostas muito gentis aqui dadas para nós no Morning News. Um abraço, professor André Roncaglia. Até uma próxima e uma ótima terça-feira. É um prazer que tem sempre comigo. Um grande abraço, fiquem bem. Obrigado, tchau, tchau. É isso aí, agora são 9 horas e 21 minutos, a gente segue aqui com o nosso Morning News, daqui a pouco a gente vai ter os destaques direto de Brasília com a Kelly Ecali, logo depois do nosso intervalo, fique com a gente. PMC News, informação que gera valor. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Você quer saber mais sobre economia e investimentos para aproveitar as oportunidades no mercado de trabalho? Eu te apresento o MBA do Terraço. Diga adeus para aquela velha distância entre conhecimento acadêmico e aplicação na realidade, com um curso didático, sem economês e direto ao ponto. E tudo isso contando com o apoio de um time de profissionais especializados em economia, política e investimentos. Fala galera, como vocês estão? Quero te dar boas-vindas no nosso MBA aqui do Terraço Econômico. Vamos nessa? Para saber mais é só clicar no link que está aparecendo aí na sua tela.
Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Principais notícias para você ficar muito bem informado nesta terça-feira e, claro, fazer ótimos negócios ao longo do dia. Agora são 9 horas e 24 minutos, seguimos ao vivo aqui, agora destrinchando um pouco os números do IPCA, que foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. O IPCA de julho teve aquela queda, deflação de 0,68% no mês de julho. Lembrando que no mês de junho teve uma aceleração de 0,67%. Esse IPCA de julho foi a maior deflação desde o início da série histórica, começada ali em janeiro de 1980. E aí a gente olhando os números de dentro ali do IPCA, a composição do IPCA, a gente vê que uma das maiores altas ficou ali com óleo diesel, que subiu 4,59%. Além disso, a alimentação e bebida teve uma alta de 1,3% nesse IPCA de julho. E como também já era de se esperar, e como a gente estava falando bastante sobre a questão de transporte e combustível, o gasto com transporte caiu 4,51% agora no mês de julho, tendo um impacto de 1 ponto percentual no IPCA. Gastos com combustíveis, os combustíveis recuaram 14,15%. A gasolina caiu 15,48% e o etanol recuou 11,38%. Um impacto bastante forte ali sobre o IPCA. A gente vendo ali que 7 dos 9 grupos pesquisados tiveram alta de preços, porém o impacto de combustível e energia elétrica acabou sendo bastante forte, bastante grande ali para ter esse impacto e termos essa deflação no mês de julho, deflação de 0,67%, bastante forte ali. A gente vê grande resultado para a inflação e para tentar reduzir um pouco essa pressão nos preços, pressão muito forte. E aí a gente fica de olho nos números do mercado financeiro, o Ibovespa neste momento futuro aberto com uma oscilação de 0,07%. Tá? É uma oscilação pequena ali, mas mostrando que o Brasil continua destoando um pouco do cenário internacional, já que as bolsas europeias todas estão operando em queda neste momento. DAX na Alemanha cai 1%, o CAC na França cai 0,37%, FTSE no Reino Unido cai 0,07%. Uma leve queda ali, principalmente por conta da questão de energia na Europa e toda aquela situação também, bombardeios e acusações entre Rússia e Ucrânia. Isso acaba trazendo um pouco mais de cautela para o cenário europeu. Nos Estados Unidos, as bolsas, os futuros americanos operam ali na expectativa ainda do CPI, que é a inflação ao consumidor, que sai amanhã. Então as bolsas lá nos Estados Unidos operam em queda neste momento, ainda com aquela percepção de que o que vai vir, Será que a inflação vai continuar pressionada? Será que a inflação nos Estados Unidos vai continuar elevada? E, obviamente, fazendo com que o Banco Central, o Federal Reserve, aumente ainda mais suas taxas de juros. Essa é a percepção. Então, o futuro do Dow Jones cai 0,04, o futuro do S&P cai 0,22 e o futuro da Nasdaq cai 0,52% neste momento, às 9 horas e 28 minutos. Isa. Bom, agora a gente vai até Brasília falar com a nossa repórter Kelly Carlos, saber novidades da corrida eleitoral. Ciro Gomes e Ana Paula Matos registram candidaturas e o PROS decide retirar a de Pablo Marçal. Muito bom dia para você, Kelly. Quais os detalhes?
Oi, Isa, muito bom dia, Fê, também bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente nesta manhã de terça-feira aqui no Morning. Já era esperada aí a retirada da candidatura, né, do Pablo Marçal, ele que até então, viu, Isa, ainda é candidato porque o registro dele consta lá no portal do TSE, no Divulga Candi, né, que é o portal que reúne ali as informações sobre a apresentação de registros de candidatura nas eleições deste ano. Tanto faz para deputado estadual, deputado federal, senador, presidente, enfim. Tudo é registrado via esse sistema, tá? Divulga Candi. Mas então, apesar de constar lá o registro de candidatura e ainda aguardando análise por parte do TSE, assim como todas as outras todos os outros 7 pedidos de candidatura, o Pablo Marçal vai ter aí o seu pedido de candidatura retirado logo mais pelo PROS. Isso porque, vamos lembrar, na semana passada, a gente até conversou e trouxe essa informação quentinha, né? O PROS ali acabou mudando de novo de comando nacional, saiu a sigla das mãos ali do Marcos Holanda, voltou para o Eurípides Júnior, depois de uma decisão liminar do Ricardo Lewandowski, ministro do TSE, que vai passar a ser vice-presidente da Corte na próxima semana, a partir da próxima terça-feira, né? Ele entendeu que acaba que a justiça aqui do Distrito Federal meio que foi além das suas competências legislativas, né, na verdade, judiciárias neste momento eleitoral, né, e decidiu uma questão que era para ser decidida pela própria justiça eleitoral, que são os conflitos internos, né. O judiciário eleitoral entende que neste momento, a partir de um ano próximo às eleições do ano vigente, no caso, né, quem tem competência para dirimir os conflitos internos, intrapartidários, é a justiça eleitoral e não a justiça comum, né? Então, em cima desse argumento, o Ricardo Lewandowski retirou, então, o controle do PROS nacional das mãos ali do Marcos Holanda e passou para o Eurípides Júnior. Eurípides Júnior, que já tinha sinalizado dias antes dessa decisão, que concederia ali, que daria ali apoio ao Partido dos Trabalhadores, né, a candidatura do ex-presidente Lula, e assim também reproduzindo esse apoio nos diretórios estaduais. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, com esse combo aí de mudanças, o Pablo Marçal vai acabar tendo a sua candidatura retirada lá do sistema na Justiça Eleitoral e o PROS passa a apoiar, então, depois oficialmente o PT, né, que tem a projeção aí de chegar a 1 ponto percentual a mais nessas pesquisas de intenção de voto com relação ao ex-presidente Lula, né. Sobre o Ciro, então, ele registrou o seu pedido de candidatura com pouco mais de 3 milhões ali de bens junto à Justiça Eleitoral, foi essa a declaração que ele fez. A sua atual vice-candidata, né, Ana Paula, que é ex-prefeita de Salvador, também do PDT, ela registrou um pouco mais de R$1 milhão ali na sua declaração de bens. Ontem a gente até conversou sobre isso, né, ontem de manhãzinha cedo. Os candidatos, quando vão registrar ali os seus pedidos de candidatura na Justiça Eleitoral, eles precisam apresentar alguns documentos, entre eles, os 2 principais, no caso, a declaração de bens, que serve ali para ficar registrado no judiciário como um todo, nas plataformas políticas, públicas também, para fazer a menção, né, com relação ao montante do patrimônio que é conseguido, né, no decorrer do cargo eletivo para quem se elege. E isso faz com que, por exemplo, a Justiça tenha parâmetros para, de repente, julgar alguma ação de improbidade administrativa aqui, em que esse candidato, né, se for eleito de fato, venha a ser réu, enfim. Então, essa declaração de patrimônios é muito importante, não só neste momento, por cumprir ali uma fase do pedido de registro de candidatura, mas, sobretudo, para que o poder público tenha uma noção, um parâmetro, no caso de esse próprio candidato, se for eleito, como eu disse, chegar aí ser réu numa ação sobre improbidade administrativa, né? Então, Ciro Gomes faz essa declaração, também apresenta o seu plano de governo, que é condição sine qua non para esse registro ser protocolado, digamos assim, nesse portal da Justiça Eleitoral, nesse sistema. Todas as 8 candidaturas, lembrando que uma delas será retirada, bem como a do vice, né, a candidatura do Pablo Marçal, elas estão ainda aguardando análise por parte do TSE. O TSE tem até o próximo dia 15, né, para receber esses registros e para fazer as análises também junto à Justiça Eleitoral, né. Depois dessa apresentação e do julgamento, né, desses registros de candidatura, o TSE pode aí decidir
pela candidatura sendo ok, né, sendo correta e podendo avançar, ou pode aí decidir pela não candidatura, pelo insucesso da candidatura de quem fez o registro, tá? Estão sendo atualizadas, claro, além das candidaturas de presidente e vice-presidente, as candidaturas de senador, deputado estadual, deputado federal, governador e vice, né, já que essas eleições são as eleições gerais, ou seja, aquelas que têm a mudança aí em estados e também nacional, com os cargos de deputado federal, senador e presidente e vice-presidente da República. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Kelly. Obrigado, então. Ótima terça-feira para você, que volta ao longo aqui da nossa programação. Boa terça, bom trabalho. Até mais. Isa. Até mais. Tchau. Kelly. Bom, vamos continuar repercutindo o resultado do IPCA, que saiu agora há pouco. Temos um tweet aí do professor Alexandre Cabral, que é nosso comentarista aqui, professor da B3, fez esse comentário em relação ao resultado de agora há pouco, IPCA de julho. Ele achou bom, uma avaliação ali positiva na diminuição, na variação positiva da inflação de serviços ali, com 0,90, de 0,90 para 0,80%. E a parte ruim, ele disse que é o aumento de difusão no setor de serviços, de 64,7% para 69,1%. Segundo ele, preços diminuíram a pressão, mas estão mais espalhados. E o professor acredita que a Selic fica, então, em 13,75% ao ano a partir desse resultado da inflação que saiu agora há pouco. Aí a opinião do nosso professor Alexandre de Cabral em relação ao IPCA. Uma análise aí do professor Felipe. É isso aí, Isa. Professor Alexandre Cabral trazendo percepção aí sobre o IPCA, que saiu agora às 9 horas da manhã, um dos dados mais importantes aí a serem observados na agenda econômica do Brasil nesta semana, principalmente pelo fato da gente ter olhado aí nos últimos Boletim Focus que saem às segundas-feiras, essa possibilidade, né, da gente ter cada vez uma inflação menor ao longo desse ano agora de 2022. Obviamente não chegaremos na meta de inflação do Banco Central, o teto da meta são 5%, o mercado projetando ali uma inflação próxima aos 7% agora em 2022, e aí, mas pelo menos a gente vê que as movimentações de queda tanto em combustíveis quanto em energia elétrica, essas movimentações acabaram fazendo com que o IPCA agora do mês de julho ficasse em deflação. Só para lembrar, a deflação, a maior deflação aí desde do início da série histórica, lá em janeiro de 1980. Bastante importante esse resultado e com certeza a gente vai repercutir ao longo da nossa programação o que isso impacta no mercado financeiro, nas percepções, né, do investidor em relação à inflação e como as empresas, como setorialmente essa deflação pode mexer com a bolsa e, claro, né, nos títulos de renda fixa que são atrelados à inflação. O que isso quer dizer? Se a inflação vai ficar mais baixa, o investidor está de olho na saída dos títulos atrelados à inflação para poder ter uma rentabilidade ainda maior. A gente vai entender um pouco melhor sobre essas movimentações ao longo aqui da nossa programação. Porque já são 9 horas e 37 minutos e o Morning News está encerrando agora. Você fica com o BMC News, com a Paula Moraes e todo o time aqui repercutindo dados de inflação, também os resultados que saíram, né, nesses últimos dias e últimas horas. E a gente, eu e Isabela, voltamos amanhã a partir das 8h30 da manhã com os principais destaques, os principais assuntos para você ficar muito bem informado ao longo do seu dia e, claro, fazer ótimos negócios nos seus negócios aí, né? Fazer ótimos negócios. Bom, é isso então. Volto amanhã a partir das 8h30 da manhã. Um forte abraço. Tchau, tchau. BMC News.